Lição número 6. Tema: Deus criou o homem. Nós chegamos ao clímax da história da criação. Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Deus criou a luz. Criou as águas acima da terra, o espaço entre essas águas, e a terra seca e os oceanos. Criou as plantas, as árvores e as flores. Também o sol, a lua e as estrelas. Encheu o mar de criaturas e o ar de pássaros. Criou todos os animais. Deus fez tudo isso, mas não para si mesmo. Ele não precisa de nada. Por que, então, Deus criou todas as coisas? Deus fez toda essa obra maravilhosa da criação porque é soberano e decidiu fazê-lo para a sua glória. E Deus a fez também porque Ele é amoroso e bom. Deus criou e preparou todas as coisas bondosas, cuidadosas e perfeitamente para a sua criação final, o homem. Em Isaías 45:18 diz que Deus fez a terra para ser habitada, isto é, se viver nela. Tudo o que o homem precisaria já estava pronto esperando por ele. Pensem como um casal se sente quando está esperando seu primeiro bebê. Eles normalmente sentem muita alegria em arrumar um quarto para aquele nenezinho. A mãe quer ter tudo pronto antes do tempo e trazer o bebê para casa, onde todas as suas necessidades podem ser supridas num lugar especial e bonito preparado só para ele. Da mesma forma, Deus preparou um lugar para o homem. Com quem você acha que Deus estava falando em Gênesis 1:26? Quando disse: façamos o homem à nossa imagem. Era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que estavam conversando entre si. Eles estavam discutindo o plano de fazerem o homem à imagem de Deus. Quando você vai fazer alguma coisa que é muito importante, por exemplo, uma casa nova, primeiro pensa sobre o assunto e planeja como quer que ela seja. Foi isso que Deus fez. Ele planejou como faria o primeiro homem. Deus é soberano. Ele sozinho decidiu como todas as coisas seriam feitas. Deus decidiu como o homem seria feito, da mesma forma como ele decidiu como deveriam ser feitos os anjos, o sol, a lua, as estrelas, a terra e tudo que havia neles. Deus mesmo decidiu, não pediu conselhos a ninguém. Deus é maior e mais importante que tudo. O homem foi o ser mais importante que Deus criou sobre a terra, por isso quis fazê-lo à sua própria imagem. Deus fez o homem à sua imagem para quê? O homem fosse capaz de conhecê-lo e de se comunicar com ele. Outros vissem a semelhança de Deus refletida no homem e louvassem e glorificassem a Deus. O que significa quando Deus nos diz aqui em sua palavra que o primeiro homem foi feito à imagem de Deus? Nós sabemos que não se trata dos nossos corpos. Deus é espírito. Ele não tem corpo de carne e osso como nós. Em vez disso, Deus estava se referindo à parte que não pode ser vista. A Bíblia chama essa parte de nós que não pode ser vista de alma e espírito. O corpo do homem foi criado para ser a casa dessa parte invisível, a alma e o espírito. Deus planejou que a parte invisível do homem tivesse inteligência, emoções, vontade própria, feita à imagem de Deus. A inteligência do homem, sua habilidade de pensar. Por ser Deus inteligente, planejou fazer as pessoas dotadas de uma mente para que pudessem conhecê-lo. Deus queria conversar com o homem e queria que o homem conversasse com ele. Ele queria poder comunicar-se com o homem não apenas pela palavra falada, mas também pela palavra escrita, a Bíblia. Deus queria capacitar e equipar o homem para fazer sua obra aqui na terra. Nós sabemos que Deus deu uma mente para os animais também, mas um animal não tem o mesmo tipo de mente que um homem. Os animais podem ser ótimas companhias como bichos de estimação. Eles também podem ser de grande ajuda para nós em certos tipos de trabalho, tais como o trabalho feito por cavalos, mulas, bois e até cães. Mas o animal não tem capacidade de conversar conosco. Eles não podem compartilhar de nossos pensamentos,
nem de tomar os tipos de decisões que tomamos. Um animal não pode raciocinar como raciocinamos. Não pode comunicar-se conosco pela fala nem pela escrita. Deus decidiu que faria o homem inteligente a fim de que este pudesse pensar e raciocinar como ele. É claro que isso não significa que algum homem poderia um dia pensar ou raciocinar exatamente como Deus. Pense nas crianças. Elas sabem todas as coisas que você sabe? É claro que não. Mas por que elas têm uma mente como a sua? Você é capaz de ensiná-las? Mesmo o homem mais sábio do mundo é como uma criancinha comparada com Deus. Mas porque Deus decidiu fazer o homem inteligente, este seria capaz de ouvir a palavra de Deus, compreendê-la e depois fazer o que Deus diz. Foi isso que Deus planejou para o homem. Deus decidiu dar uma mente ao homem a fim de que ele pudesse conversar com ele, desfrutar de sua companhia e ensiná-lo a fazer a sua obra. As emoções do homem, seus sentimentos. As pessoas frequentemente acham que emoções têm uma má conotação. Talvez elas pensem apenas em ser levado pelas emoções. Mas as emoções são muito necessárias e benéficas. A Bíblia nos mostra que Deus tem emoções. Ele é eterno e amoroso, mas também odeia o que é mal. Podemos ver em Deus que as emoções são boas. Deus ama, odeia, sente tristeza e alegria. Porque Deus tem sentimentos e emoções, ele decidiu criaria o homem também com sentimentos. Todos vocês que têm filhos amam seus filhos, não é? Mas também querem que eles os amem. É claro que sim. Todos os pais querem que seus filhos os amem. Deus é assim também. Deus planejou amar o homem, mas também queria que o homem fosse capaz de amá-lo. Essa é a razão por que Deus planejou criar o homem com emoções. A vontade própria do homem, sua capacidade de fazer escolhas. Além de ter inteligência e sentimentos, Deus também tem vontade própria. Ele é capaz de decidir o que fazer, como e quando. Assim, Deus decidiu fazer o homem de maneira que ele também fosse capaz de tomar suas próprias decisões. Quando você acorda de manhã, decide o que vai vestir. Você decide o que vai comer e beber no café da manhã e decide para onde vai levar seu carro. Quando você se veste suas roupas e alguma opinião quanto ao que você está vestindo, seu alimento tem alguma oportunidade de dizer quando será comido? Por acaso seu carro tem alguma escolha quanto ao lugar para onde você o levará? Não. É você quem faz as escolhas sobre essas e outras incontáveis coisas. Deus podia ter feito o primeiro homem sem habilidade de escolher, como as suas roupas, comida e carro. Deus podia ter feito o homem apenas com a capacidade de obedecer-lhe, sem opção de escolha. Foi assim que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Deus os criou para que fizessem sempre a mesma coisa todos os dias, meses e anos. Mas Deus não planejou fazer o mesmo com o homem. Deus tem vontade própria. Deus decide o que fazer e queria que o homem fosse capaz de fazer escolhas assim como ele as fez. Deus planejou fazer o homem a fim de que este pudesse escolher amá-lo e obedecer-lhe. Uma escolha que o homem podia fazer inteligentemente, porque através de sua mente ele saberia que Deus é o seu Criador amoroso, bondoso e conhecedor de todas as coisas. Se as crianças sabem e estão convencidas de que seus pais são sábios e bondosos, será mais fácil para elas obedecer-lhes. O plano de Deus era fazer o homem a fim de que ele pudesse falar com Deus e chegasse a conhecê-lo com um Deus sábio e amoroso. Então o homem devia escolher obedecer a um Deus tão maravilhoso que o fizera. O homem recebeu uma mente para ouvir e entender a comunicação de Deus com ele, para pensar sobre o que Deus lhe dissesse, para aprender sobre o verdadeiro caráter de Deus e para, em troca, comunicar-se com Deus. O homem recebeu emoções para corresponder a Deus por amor e devoção. O homem recebeu vontade própria para que pudesse escolher cumprir os planos de Deus, não como um robô, mas como alguém que ouve o que Deus diz, ama e escolhe obedecer-lhe.
Deus planejou que o homem fosse feito à sua imagem, a fim de que fosse capaz de fazer a obra de Deus na terra. Deus estava dando ao homem uma posição singular em sua criação. O homem devia ser o representante de Deus na terra. O homem deveria cuidar das coisas de Deus aqui na terra e ser o líder sobre os animais, os pássaros e os peixes. Deus deu inteligência, emoções e vontade própria ao homem para que esse pudesse fazer a obra de Deus exatamente do modo que Deus queria que ele fosse feita, o que traria alegria tanto para Deus quanto para o homem. Em Gênesis 1:27 nos diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2:7 nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Deus criou o primeiro homem, depois, no mesmo dia, fez uma esposa para ele. Sendo que só no capítulo seguinte a Bíblia nos conta sobre a criação da mulher. Esperaremos a próxima lição para lermos sobre isso. Vamos apenas ler o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus fez o primeiro homem. Deus chamou o homem de Adão, palavra que significa homem. Mas depois de Deus ter feito cada parte do corpo do homem, este ainda não tinha vida. Todas as partes do seu corpo estavam lá, mas ele era como um defunto. Seu corpo não respirava porque a parte que seria a imagem de Deus ainda não estava vivendo em seu corpo. Foi somente depois que Deus soprou nas narinas do homem que ele se tornou um ser vivo capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus. Somente Deus podia colocar vida em Adão. Nem o sol, nem a lua, a terra, nem os pássaros, os animais, os peixes, nem os anjos de Deus, nem qualquer homem, nem Satanás ou seus espíritos podem dar vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são incapazes de dar vida a qualquer outra coisa ou pessoa. Nós todos dependemos da energia elétrica. Uma lâmpada que não está ligada à tomada não produz luz. Até que o interruptor seja ligado, nossas casas não recebem energia. Não apenas nossas casas, mas o comércio e a indústria dependem muito da corrente elétrica. Quando ela é interrompida, muitas coisas que costumamos usar simplesmente não funcionam. Sem energia para fazê-la funcionar, máquinas complexas e úteis tornam-se absolutamente inúteis. Assim como a companhia de eletricidade é a nossa fonte de energia, Deus é a nossa fonte de vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são completamente dependentes dele. Quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, este imediatamente tornou-se vivo. Ele respirava e era um homem forte e saudável. Não havia qualquer doença ou morte no mundo. Gênesis 2:7 nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Adão foi o primeiro e o único homem que Deus criou do pó da terra. Deus fez apenas um homem do pó da terra e uma mulher da parte do corpo do homem, e Deus lhes disse que tivessem filhos para que o mundo todo fosse cheio de pessoas. Adão é o ancestral de todas as pessoas. Ele é o ancestral de todas as pessoas de todos os países e nacionalidades de toda raça, cor e língua. Adão é o seu ancestral. Ele é o meu ancestral. Ele é o ancestral de todas as pessoas. Todos nós viemos desse primeiro homem. Ele é a origem e o pai de toda a raça humana. Gênesis 1:28-30 nos diz: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi.
Deus encarregou o homem de cuidar da terra e de tudo que nela existe. Deus desejava ajudar o homem a aprender a cuidar de todas as responsabilidades que ele lhe dera. Deus tinha direito de decidir a quem daria a terra. Ele não deu a terra a seus anjos, nem deu a terra a Satanás e seus demônios, porque Deus era a única pessoa que tinha autoridade para dar ao homem o domínio sobre a terra e sobre tudo que nela há, porque ele criou. Salmo 24:1 nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus era o proprietário de tudo, por isso podia dar a quem quisesse. Em 1 Crônicas 29:11 nos diz: tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Que lugar especial Deus deu ao homem. Deus concedeu uma grande honra ao homem ao dar-lhe essa responsabilidade. No Salmo 8, de 3-9, nos diz: quando vejo os teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Em Gênesis 1:31 nos diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a noite, o dia sexto. Porque Deus é perfeito e bom, tudo o que ele criou era absolutamente certo e lindo. No princípio, nada no mundo animal feriria ou causaria dano ao homem. Nem o homem, nem os animais precisavam matar para comer. Espinhos, mato e ervas daninhas não existiam como existem agora. Deus é soberano. Ele é o grande e único Criador de todas as coisas, por isso ele é o dono de tudo. Fez o primeiro homem do pó da terra e o criou à sua imagem, dando-lhe inteligência para que pudesse conhecê-lo, emoções para que pudesse ter amor por ele, vontade própria para que pudesse escolher obedecer-lhe. Adão, o primeiro homem, é o ancestral de todos os homens, de todo lugar. Sendo o Criador e o dono do homem, Deus deu-lhe a responsabilidade de ser administrador de toda a terra. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Eu convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 7º passo dessa jornada ou na nossa 7ª lição. Até lá, e muito obrigado por sua atenção.